Graça e paz, família. A paz de Cristo Jesus. Sejam bem-vindos. Podcast Pastor Lobato. Vamos falar aqui, família, sobre alguns pontos da prisão do suposto pastor, falso profeta, enganador, que usava exatamente de modus operandi. E o que é mais assustador ainda é que, segundo o que é colocado aí pelo site de notícia, o número aí de vítimas pode ser muito maior. O pastor aí que se intitulava pastor, e aí tem algumas incongruências na questão, porque uma hora é dito que o mesmo não era pastor, nem ordenado. Por outro lado, uma situação que parece, será que ninguém pensou nisso? Ninguém parou para pensar nisso? Um cara que não é ordenado tem livre acesso para usar o nome da igreja, fazer células com filho de cristãos, filho dos membros da igreja em sua casa? É isso que nós vamos bater um papo aqui agora. Eu vou colocar alguns pontos aqui para vocês. Vamos lá? O site aqui que eu estou pegando é o Hugo Gloss e diz o seguinte: pastor é preso, acusado aí de aliciar, abusar, estuprar adolescentes. A esposa do mesmo se pronunciou. Joilson da Silva Freitas Santos foi detido na quarta-feira em Guarulhos, São Paulo. Aqui você tem um momento. O mais engraçado, família, é que o falso profeta aqui, o cara de pau aqui, quando o policial dá a voz de prisão para ele e pergunta se ele sabe o porquê que ele está sendo preso, com a maior naturalidade do mundo, ele olha para o policial e diz: acredito que sim, já imagino que sim. Como se fosse a coisa mais natural do mundo para ele. Ou seja, um camarada que já imaginava que cedo ou tarde cairia. O pastor Joilson, eles colocam aqui, da Silva Freitas Santos, foi preso na noite de quarta-feira em Guarulhos, São Paulo, após acusações de estuprar crianças e adolescentes da Igreja Batista da Lagoinha. Segundo o G1, a Polícia Civil informou que Joilson liderava uma célula formada por crianças e adolescentes da instituição. Ele as levava para a sua residência, aonde morava, com a esposa e o filho recém-nascido. O filho recém-nascido. Olha que canalha, gente. Olha que sem vergonha o camarada ele é. Olha que sem vergonha. Se você analisar a situação, o cara mora na casa com a mulher e um filho recém-nascido. Não para pensar que é pai. Um tranqueira desse. Um sem vergonha. E eu pergunto para a igreja, eu pergunto agora para a liderança, porque você vai entender aqui, há algumas incongruências. Como é que você coloca um doente para ficar na frente de um trabalho com jovens e adolescentes? Olha o que diz aqui a matéria ainda. No encontro, o homem de 39 anos, ele instigava as vítimas a pesquisarem na internet conteúdos adultos, fotos sensuais. Em seguida, chantageava-os para não divulgar as buscas para os pais e os fiéis da igreja. Ainda de acordo com as autoridades, Joilson se aproveitava das vítimas para manter com eles relações, aí no caso conjunções carnais, com os jovens em seu apartamento. Um infeliz, um falso profeta, filho de Belial. A matéria diz o seguinte: no dia 1º de junho, uma adolescente de 16 anos denunciou a violência na portaria do prédio do pastor, o que o levou ao registro de um boletim de ocorrência. A polícia militar foi acionada e todos foram encaminhados para a delegacia. Os policiais, por sua vez, ainda não caracterizavam a situação como tentativa de estupro ou o ato em si. As autoridades ainda apontam que pelo menos 5 jovens foram vítimas de Joilson no escritório de sua residência. Durante as investigações, a polícia identificou 2 vítimas.
uma de 16 e outra de 13 anos. No entanto, acredita-se que o número seja muito maior, pois o pastor aí fazia isso, dava aí os cultos na sua casa, as células de ensino da sua casa, desde 2016. O líder religioso viria praticando crimes de abuso sexuais neste momento, é um modo ou modus operandi, ou seja, era contumaz, sabia, fazia isso e não é de agora, não é um caso isolado. Filho de Belial. O delegado Flúvio Meca, responsável pelo 5º DP de Guarulhos, pediu um mandado de prisão e apreensão de qualquer material que ajude no caso. A prisão temporária é de 30 dias, mas como se trata de crime hediondo, ela pode ser ampliada para 60, explicou o delegado. Na casa do acusado foram apreendidos memórias de computador, celulares, um tablet, um notebook e um colchão, aonde os estupros teriam sido praticados. Aqui você tem a imagem. Santos não tinha passagem pela polícia, trabalhava exclusivamente na igreja, ou com a igreja. Em depoimento, a esposa do pastor revelou já ter escutado algumas vezes os atos sexuais. Segundo o relato, ela optou por não dizer nada, por depender financeiramente do marido e não ter ninguém além dele. A mulher também está sendo investigada pela possível conivência nos atos de violência. Que situação, minha senhora! Poderia ter denunciado esse monstro, evitado a dor, a tristeza, a angústia das famílias. Poderia ter evitado. E se a senhora tivesse denunciado esse falso profeta, esse filho de Belial, nesse momento você estaria livre dessas complicações. Agora, ouviu, a senhora mesmo confessa que ouviu dos atos. E eu pergunto, não passou nenhum momento na cabeça da senhora, como mãe, tendo um pequeno recém-nascido em casa, não passou nunca pela cabeça da senhora que aquilo que eu não quero para mim não desejo para os outros? Olha, gente, olha, realmente a humanidade chegou numa situação caótica. Caótica. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o inquérito policial segue em andamento pela unidade para esclarecer os crimes. Outros detalhes serão preservados em razão da natureza da ocorrência para a preservação das vítimas. A polícia faz certo. Mas o estrago ficou. Não adianta, o estrago ficou. E aqui é o vídeo do momento em que o filho de Belial aí foi preso. Levanta a mão na parede e olha gritando. Vai, vem. Não, aí, na parede. Não tira a mão do vídeo, só faça isso. Não tira a mão do vídeo. Deixa a menina colocar. Quer registrar? Escutem. O policial vai conversar com ele. Olha o documento. Tu não também para ali. Cadê sua carteira? O nome do senhor? Sou eu. Eu sou o quê? Tá, se resolução na justiça, o senhor tem o direito de ficar calado. E por isso que eu sei para você já acontecer no tribunal, tudo bem? Sabe o motivo de estar sendo preso? Sabe? Temos mandado de busca e mandado de prisão. Creio que sim. Ok? Tá bom? Vai cobrar com a gente? Senta aqui e fica quieto.
Aí é o momento em que o infeliz ele chega na delegacia. A Igreja Batista se pronunciou. Em nome do pastor André Valadão, da Igreja Lagoinha Global, se pronunciou sobre o caso. Nos colocamos à disposição dos órgãos responsáveis para todo e qualquer auxílio nas investigações. Tanto o acusado como sua esposa já foram excluídos da instituição, diz o comunicado. Ainda de acordo com o G1, a Igreja Lagoinha Guarulhos declarou por meio de uma nota que Joilson Santos não era pastor da instituição religiosa. Nunca foi ordenado ou consagrado ao ministério pastoral. O texto ainda aponta que o acusado não exercia função oficial, não era líder responsável pelas crianças ou adolescentes e não detinha autorização discipular ou atender pessoas em sua residência. Por fim, foi informado que os fatos ocorreram exclusivamente na residência de Joilson e que não tinha o seu aluguel pago pela instituição. Mas olha isso aqui. No entanto, apontou, aí o G1, entretanto, apontou contradições e reuniu provas, ou aí no caso postagens feitas pelo próprio Joilson na web, que conectam a Lagoinha. Em agosto do ano passado, o pastor celebrou em suas redes sociais o trabalho que realizava na Superintendência dos Grupos de Crescimento, os GS, que aí no caso consistem em reuniões de fiéis em casa para evangelizar novos grupos. E aqui tem, ó, olha que terrível. Tá vendo aqui, ó? Lagoinha Guarulhos. E aqui você está vendo, ó. Vamos lá? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, pois é Ele que dá o crescimento às estratégias. Hoje, nosso encontro de GS testemunhas. Testemunhamos que Deus tem feito nos GS através deles. Cada testemunho poderoso que nos enche, ou é que enche os olhos. E aqui está assim, ó. Abre aspas, é nos lares que a igreja acontece, de casa em casa, um tempo de comunhão, relacionamento e crescimento espiritual e fortalecimento do propósito de Deus para cada vida. Descreve a Igreja Lagoinha sobre o seu projeto em seu site. Então, família, é complicado, né? É aquilo que eu comentei. Como é que um ser humano, um filho de Belial desse, fica na frente de um trabalho? Não tem nenhum outro obreiro, não tinha ninguém outro para supervisionar. É muito complicado. E aí, mais uma vez, a Igreja Batista da Lagoinha, aí agora Guarulhos, inclusive em outros sites aí falam a mesma coisa, que ele não era ordenado a nada, mas aqui vocês veem como o G1 posta aí a questão, o post dele na internet aí mostrando lá, Lagoinha Guarulhos. E o mesmo foi desligado, você vai vendo que o mesmo foi desligado da instituição. Então é complicado. Olha aqui o que diz, ó. De 1 a 4 meses na Lagoinha Guarulhos, na superintendência dos GS, aí tem ali, ó, tal, tivemos um crescimento exponencial. Exponencial. E ali, tá vendo ali, ó, eu poderia publicar inúmeros para até o auto promover, mas prefiro deixar que os frutos falem por mim. É um post aí do pastor. Que pastor não tem nada, né? Um filho de Belial que se escondia atrás de uma situação para provocar constrangimento, dor às pessoas ali, aos jovens e adolescentes. Mas graças a Deus a máscara caiu. E você comenta aí, meus queridos. Comenta, deixa o comentário de vocês, compartilhe aí o nosso vídeo. Muito obrigado a você que está assistindo aí o nosso conteúdo. Que Deus abençoe vocês poderosamente. E fiquem ligados, família. Fiquem ligados. É muito triste o que nós estamos vendo acontecer. É muito triste. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.